A paz do Senhor, meus queridos. Estamos de volta mais uma vez em nosso canal Ensinador Cristão EBD. Quero convidar você para dar o seu like e se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se. Ative também o sininho de notificações para receber as nossas dinâmicas a cada semana, tá bom? Hoje eu quero trazer para vocês uma dinâmica que trata sobre os dons espirituais. Essa dinâmica tem como objetivo explorar as 3 categorias de dons espirituais, que são os dons de revelação, os dons de poder e os dons de elocução. E entender a sua importância para a igreja e também promover uma discussão sobre como esses dons podem ser aplicados na nossa vida cotidiana. E o que é que você vai precisar para esta dinâmica? Você vai precisar de 3 balões como esse aqui, ó, e depois você vai encher ele para ficar desse jeito, tá? E então, além dos 3 balões, você vai precisar de papéis pequenos para escrever também algo que eu vou direcionar a vocês, caneta, tá? E aí como é que você vai proceder? Bom, a primeira coisa, como eu disse, você vai encher os balões, certo? E antes de encher, você vai fazer o seguinte: você vai colocar dentro desses balões alguns dons em cada uma das categorias. Primeira coisa que você vai fazer, nos 3 balões, você vai botar a cada um dos balões uma categoria de dons. Por exemplo, aqui, ó, dons de elocução, tá? Quais são os dons que fazem parte dessa categoria? São esses 3 aqui, ó. Dom de profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. O dom de elocução tem a ver com a fala. E aí o que é que você vai fazer? Você vai fazer 3 palavras, né? Aqui, ó, dom de profecia, aí você recorta, dons de variedade de línguas, você recorta, e o dom de interpretação de língua, você recorta cada um desses dons e coloca aqui dentro da bola, antes de encher. Dobra direitinho e coloca dentro da bola. Então vai ficar aqui dentro 3 dons, que tem a ver com essa categoria, dons de elocução, que tem a ver com a fala. A outra bola, você vai colocar os dons de poder, aqui ó, dons de poder, você escreve, e aí você vai colocar os 3 dons de poder. Quais são eles? Fé, dons de cura e operações de maravilhas. Como o primeiro, você vai recortar cada um dos papéis com cada um dos dons e colocar aqui dentro da bola. Depois você enche, certo? E coloca esses nomes aqui, ó. Cada um dos nomes. E por último, nós temos aí os dons de revelação. Olha aí, ó. Quais são os dons de revelação? Os dons de revelação são esses aqui, ó. Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espírito. Entendeu aí, né? Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento ou da ciência e discernimento de espírito. Como o outro, você recorta cada um desses dons e coloca os 3 papeizinhos aqui dentro. E na frente você coloca o nome dos dons, ó. Tá vendo aí, né? Dons de revelação. Uma coisa muito importante para você entender, ou que os seus alunos possam entender cada um dos dons. Você tem 9 dons. Cada um dos dons tem a ver com uma categoria. Você tem dons de revelação, que tem a ver, ó, com isso aqui, com a mente, tá? Você tem dons de poder, são 3. 3 de revelação, 3 de poder e 3 envolvendo a fala, a língua, tá? Quais são os dons de revelação? Palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento de espírito. Quais são os dons de poder? Fé, dons de cura e operações de maravilhas. Quais são os dons que envolvem a fala? De elocução, línguas, interpretação de línguas e profecias. Então são 3 categorias. 3 aqui, poder, e 3 aqui. Muito bem, depois que você encher os balões, você deve se certificar de que ele não vai estourar, tá? De forma acidental.
encha de uma forma que não force demais o balão. E aí você vai dividir a sala em 3 grupos. Cada grupo vai ficar com um balão desse, certo? Consequentemente, ficarão com 3 dons dentro do balão. Aí você entrega a cada um dos grupos e aí você vai explicar a cada grupo, a cada equipe, né, que cada balão contém dons espirituais relacionados a uma categoria. Então eles vão ter dons de revelação, dons de poder e dons de elocução. Cada um vai ficar com uma categoria, cada grupo. E aí você vai pedir que os grupos, depois de pegar o balão, eles vão estourar o balão para acessar os papéis com os dons correspondentes àquela categoria que eles receberam. Então cada grupo deve ler os dons que encontraram e deve discutir brevemente o significado de cada dom. Logo em seguida, cada grupo deve elaborar uma pequena apresentação explicando por que esses dons são importantes para a igreja. Eles podem considerar situações práticas em que esses dons seriam valiosos, como lidar com questões difíceis, tomar decisões, compartilhar a fé, orientar os outros irmãos, ajudar a pessoa a se restaurar, enfim, dê a cada grupo a oportunidade de apresentar as suas discussões para o restante do grupo. Após todas as apresentações, abra um espaço para discussão geral e aí você pode incentivar os seus alunos a compartilhar os seus pensamentos sobre os dons espirituais e como ele pode ser aplicado em suas vidas pessoais e também na igreja. Depois que eles apresentarem os seus pensamentos, as suas ideias, as suas conclusões, você pode encerrar essa dinâmica destacando que a igreja ela é um corpo unido na fé e no amor e também no compromisso com Cristo. E no centro desse corpo encontra-se os dons espirituais, que é um presente que foi dado por Cristo através do Espírito Santo para capacitar e enriquecer a igreja onde nós congregamos, onde nós fazemos parte. Então esses dons são talentos, são habilidades especiais concedidas por Deus para edificar a igreja, para glorificar o seu nome. E ao longo da história, nós vemos a importância desses dons em ação. Por exemplo, Moisés ele foi um líder, né, que precisou de uma ação de Deus na sua vida. Davi como músico, os apóstolos. Então Deus sempre usou indivíduos dotados para cumprir os seus propósitos. E esses dons, eles não são acidentais, mas eles são parte de um plano divino para fortalecer a unidade e o testemunho da igreja. Cada membro da igreja é como uma peça única em um quebra-cabeça celestial. E os dons, eles são como peças que se encaixam perfeitamente, formando um quadro completo na obra de Deus. Quando os crentes eles se envolvem e usam os seus dons, a igreja ela se torna um lugar de diversidade, uma diversidade harmoniosa, onde cada talento contribui para o bem-estar de toda a igreja. Então os dons, eles são ferramentas para a edificação da igreja. Quando alguém é usado com um dom, ele não apenas enriquece a sua própria jornada espiritual, mas também fortalece os outros crentes, os outros irmãos. Por exemplo, um dom de ensino. Ele capacita alguns a compartilhar profundas verdades bíblicas. O dom de cura, ele alivia o sofrimento de alguém que está enfermo. O dom de interpretação de línguas, ele edifica a igreja com mensagens divinas. Então, gente, todos esses dons têm um objetivo comum: construir e fortalecer a fé dos irmãos que estão na igreja. Os dons espirituais, eles não são apenas para uso interno na igreja, mas também têm um impacto externo muito poderoso. Quando a igreja ela é usada com dons espirituais, ela demonstra o amor e o poder de Deus de maneira tangível. E isso atrai a atenção daqueles que estão ao nosso redor, despertando curiosidade, abrindo portas para compartilhar o evangelho. Os dons espirituais não são meramente talentos pessoais.
Não, eles são uma manifestação visível da obra sobrenatural de Deus aqui nesta terra. O uso dos dons espirituais, ele vem com uma responsabilidade sagrada. Aqueles que foram agraciados com esse dom, que é o dom espiritual, eles são chamados a usá-los de forma sábia e humilde. O apóstolo Paulo ele nos lembra, em 1 Coríntios 12:7, que a manifestação do Espírito ela é concedida a cada um seguindo um fim proveitoso. Portanto, a nossa gratidão a Deus, ela se expressa através do uso dos dons para o benefício da igreja e da expansão do reino de Deus. Para concluir, eu gostaria de dizer que os dons espirituais, eles são mais do que meros talentos. Eles são os presentes divinos que desempenham um papel fundamental na vida da igreja. Eles promovem unidade, edificação, testemunho, responsabilidade. Então, quando a igreja ela valoriza e deixa ser usada com os dons, ela se torna um testemunho vivo do amor e do poder de Deus, impactando tanto a nossa comunidade ao redor, como também de forma interna. Portanto, que cada membro da igreja busque diligentemente ser usado por Deus com os dons espirituais e também desenvolver os seus dons, a fim de cumprir a missão dada por Cristo, que é trazer glória ao nome de Deus e à edificação da igreja. Que Deus abençoe. E eu espero sinceramente que esta dinâmica ajude você na aplicação da sua aula em nome de Jesus.